Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Como foram de operações? Estamos aqui com o nosso querido dólar. O dólar ele abre mostrando para nós uma intenção mais vendedora, ó, deixando o primeiro candle do dia com um baita pavio aqui para cima. Exprima uma posição, volta para a região de teste, testa duas vezes, inclusive a região de 50%, primeiro candle do dia, daí ele resolve cair. O que ele faz também nesse movimento em V aqui é a chicotada, né? Pegando liquidez do topo de caixote, fechamento de fundo, para depois acumular e iniciar a distribuição. O que eu tinha falado é que a gente estava esperando um movimento desse fractal de 30 pontos aqui para baixo, né? Que ele fosse mais direcional. E ele acabou pagando ali seus quase 30 pontos, só que ele volta, né? É como se eu fizesse um movimento em V. Ele desce, anda de lado e volta. O Bart invertido, né? Pode ver que ele volta, ó. Esse movimento bem bonito aqui, tá? Volta a acumular na região de início de distribuição. Provavelmente a POC ficou nessa região aqui, do 5.358, tá? Como ele já pegou liquidez desse fundo, ele pode subir um pouquinho, porque ele já corrigiu, né? Só que ele tem muitos dias para trás sem correções, então ele pode dar uma subida. Então a gente vai marcar essa região aqui, ó. Esse topo aqui, tá? Ó, essa região aqui eu vou alarmar ela. E se ele não virar comprador, né? Depois de tentar trocar essa estrutura neste fundo aqui, que é a xícara, né? Como ele fez. Lembrando que essa ele pode trocar, né? Aliás, aumentar o alvo na troca da letra, porque ele vai trocar a letra daqui a uns dias. Então, a xícara ela tende a pagar 2 vezes sua profundidade, né? Nossa, deixa eu colocar ela aqui. A gente marca nessa região de mínimo e máximo e projeta aí 200% mais ou menos para cima, para ela pagar essa região. Ó, então vamos por aqui, ponto zero sub de liquidez, vai uma, que ele fechou ela, validou, aí vem um alvo que é a segunda barra para cima, tá? Mais ou menos próximo à região de 300% do primeiro pivô. Mesmo assim, ele pagou, né? Pagou essa compra aqui, depois de lateralizar. Então, a gente havia falado da probabilidade dele descer mais. Inclusive, ele ainda tem espaço para descer mais, tá? Só para lembrá-los. Ele pegou o primeiro ponto de liquidez desse retângulo, mas esse retângulo aqui tem região de memória, de spread, de range, ó. Mas ele não para, né? Foi reto, desceu e subiu. Então, o ideal é que ele foi a cesta mínima da macro aqui, ó, nessa região, fazer um mergulho aqui, ó, tá? Só que aí ele descaracteriza essa xícara, né? Que ele já construiu ela, tá? Então, deixa uma dívida aqui para cima com alvos também para baixo. Então, pode ser que ele ande de lado? Pode ser que ele ande muito na abertura e depois comece a andar de lado, tá? Troca a estrutura para baixa, vamos supor, não é para venda. É uma possibilidade dele fazer esse movimento também, tá? Então, só para conversar um pouco sobre como foi o dia do dólar, teve notícias do FONC, então ele deu esse fundo e na hora da notícia ele começou a subir depois que o mundo todo estava comprando mais dólar, né? E ele acabou subindo bastante aqui no final desse momento. O índice, sem mistério, né? O índice está renovando as máximas, como a gente tinha conversado, pode vir testar essa região aqui para subir mais, tá? Então, eu acredito que ele tem fôlego, sim, de vir na região de 100%. Repito que ele ainda está nesse destino, tá?
Se ele falhar esse topo, aí ele vem buscar aqui embaixo, um teste de mínimas aí, na região de 20% ou 30% no pullback, tá? Então, eu ainda tô com esse índice comprador, ele tem mais um fôlegozinho para subir. O índice, deixa eu botar no gráfico de 1 minuto aqui para vocês. Ó, ele não subiu reto, ele foi bem irregular, mas ele subiu, o que importa, né? Ó, então, como é que foi a abertura hoje? O mercado era comprador no dia de ontem, ele abre com gap de alta, mostrando forte força compradora. Vem descendo, ele vem descendo, fecha esse gap, tá? Aí ele vem buscar fundo, liquidez da região do fechamento, né? Faz o famoso W. Aqui essa seta está mostrando um POI, é uma região de interesse, era um POI comprador. E ele começa a subir, conforme a gente tinha colocado lá nas probabilidades, tá? Sobe toda essa região e aí no final do dia ele faz mais um início de correção. Se não me engano, ele não consegue fazer no 61. Ele deixou essa dívida da correção. Ó, tá aqui embaixo, ó. Então, eu vou marcar essa região aqui, ó, de 50 e 61 como uma dívida, tá? E vou marcar novamente o caixote do fechamento. E mostro o que eu devo falar a respeito disso. Que onde é que ele deixa pivôs, dívidas, né? Então, aqui ele ainda deixa um alvo para cima. Aqui ele fez um Batman, até fez um Batman bem mais. Aqui ele deixou alvos para cima. Aqui ele fez um belíssimo pivô do dia. Pagou bem mais que 500. Ele ainda tem um espaçozinho para subir aqui, ó. Nessa região aqui ele ainda pode subir. Se ele ganhar o caixote de fechamento. Porém, ele ficou devendo a correção do 61, tá? Então, isso aqui ficou como um caixote de dívida para nós. Então, eu repito o seguinte. Se o mercado abrir aqui embaixo, tá vendo que tá criando um canal? Por isso que ele não conseguiu, ó. Então, a gente traça esse canal e vai traçar não só o canal, né, mas vai traçar a perda dele. Um outro ponto que pode acontecer, ele já abrir aqui embaixo e subindo, né? Ou ele pode abrir no alvo, aqui em cima também descer, encontrar o preço. Aí vocês sabem que tudo depende da região que ele vai abrir. Se ele abrir no preço, mesmo abrindo no preço, ele pode cair. Então, ele vem buscar o topo do canal, falha, cria uma estrutura vendedora, aí vem buscar aqui, essa região. Ou seja, se ele for fazer a continuidade da estrutura, ele vai fazer naturalmente um ponto de correção, tá? Ele precisa fazer. Então, vai ser aquele dia que mesmo ele abrindo no alvo, ele pode dar uma venda. Depois que ele faz essa venda, até essa 50, até essa 61, aí ele volta a subir. Aí ele vai andar, que nem ele fez aqui, ó, vai começar a andar de lado nessa região, tá? Mas ele não fez uma correção. Não chegou a fazer a correção, tá? Outro ponto também, ele pode abrir aqui nessa linha de 100%, que é essa região aqui, ó. Já pode abrir no alvo e descer, para encontrar com o preço, e aí volta a subir. Ou ele abre aqui no teste de mínimas também, tá? Mas de qualquer forma, se o mercado abrir no preço e decidir subir,
Então, a gente vai marcar esses topos anteriores, os pontos de liquidez que tiver, e esse alvo aqui nessa região de 100%. Bateu ali, ele pode sentir aquela região, tá? Essa região ela pode ser sentida muito próxima aqui, ó, 300%, que é a região de bola, os 153 mil, e aí depois voltar a descer. É um ponto de retorno, né? Ou abrir no alvo e descer também, para encontrar com o preço nessa região aqui. É uma possibilidade. Se ele falhar o topo, o que é falhar o topo? Vamos supor, o mercado, ele abre no preço, no canalzinho ali que eu falei para vocês. O mercado abre no canal, nesse canal, deixa eu tirar isso daqui. O mercado abre aqui dentro, abre no preço, e primeiro, antes de descer, ele rompe esse canal, tá? Deixa eu botar isso aqui pro lado, tá? Vamos imaginar que ele, se eu fosse marcar a região de 80%, seria essa região aqui. Vamos supor que o preço abriu nela, com um topo menor, tá? Abrindo nela em um topo menor, eu vendo, tá? Eu vendo, porque pela lei dos topos, né? Toda vez que eu tenho um topo maior injuriando os demais estão em pontos de venda. Então, se ele falhar o teste máximo, abrir nessa região e falhar, ele dá venda. Se ele abrir no canal, ganhar esse topo, mas falhar na região de 80, se ele falhar na região de 80, que ele já está nela, né? Eu vendo também de novo, tá? Então, muito cuidado aí e muita atenção onde o mercado vai abrir amanhã. Bom, eu acho que é isso, não tem muito mistério, né? Essas são as probabilidades, dólar e índice, e eu aguardo, então, vocês para que todos os seus sonhos sejam realizados, que todas as coisas boas aconteçam na vida de vocês. Que operar não é fácil para quem não tem técnica e não sabe o que está fazendo, tá bom? Até mais então, pessoal. Bons trades. Tchau, tchau.